Fraternais saudações. E no princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo o que foi feito por ele se fez. Diz o versículo número 1 do primeiro capítulo do livro do apóstolo místico, João. No princípio o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo o que foi feito através dele, o Verbo se fez. Pensamento, imagética, simbolismo este, em perfeita conexão do ponto de vista da cabala hermética com o início do primeiro livro do Pentateuco mosaico, o Bereshit, o livro do Gênesis, que começa assim: no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus: Fiat lux, faça-se a luz, e a luz se fez. E viu Deus que a luz era boa. Também por conta deste simbolismo é que, do ponto de vista gnóstico, esotérico e rosacruciano, é que a palavra, o Verbo, vai assumir um papel de primeiríssima importância. Nós próprios, na qualidade de co-criadores, temos na palavra e no Verbo a capacidade de moldarmos os nossos pensamentos, de materializarmos os nossos sentimentos e, portanto, também, ao menos em parte, de dirigirmos o nosso destino. A palavra, em realidade, do ponto de vista hermético, é até mesmo a primeira materialização do próprio pensamento, constituindo assim um dos primeiros degraus da magia. E exatamente sobre isto, de maneira prática, dignos, é que convido os senhores para que possamos aqui refletir, mais especificamente com o cuidado que se deve ter sobre 4 aspectos fundamentais relacionados à palavra. Há coisas que se deve evitar ficar falando, contando, proferindo, ou que se deve propriamente retirar do nosso hábito e do nosso vocabulário cotidiano. Sejam, portanto, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 318. 318º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já também lhes convido a curtir este nosso vídeo, a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. É uma das formas também de colaborar com este nosso canal. E a primeira das 4 coisas com as quais você deve ter cuidado é com pesadelos. Exatamente. Todas as vezes que você passar por uma situação angustiante, uma situação de dificuldade, uma situação de tristeza no mundo onírico, ou seja, no mundo dos sonhos, evite ficar contando isso à torto e à direito, de ficar escrevendo isso nas redes sociais e compartilhando a esmo com todo mundo. E uma das razões, do ponto de vista esotérico e rosacruciano disto, é que compreendemos ser o sonho, o mundo onírico, uma espécie de ponte entre a mente consciente e a mente inconsciente. É uma ponte entre o visível e o invisível, entre o mundo racional e o mundo astral. E que, portanto, se algum tipo de sonho, algum tipo de pesadelo nos chegou, é porque de duas uma, ou nós estamos vivenciando e produzindo internamente aquilo, ou estamos sendo afetados por circunstâncias astrais, circunstâncias oníricas também, advindas de fora. Por vezes, é claro, vão existir aqueles pesadelos também, um tanto quanto dispensáveis, de pouca importância, advindos de algum filme que você tenha visto, de alguma conversa, de alguma notícia que lhe tenha impactado a mente e sem maiores influências na sua vida. Entretanto, também vão existir aqueles pesadelos que são resultado, que são frutos de processos internos um tanto quanto mais densos. Seja como for no seu cotidiano, o ideal é que você evite ficar contando pesadelos. Escolha na sua convivência cotidiana
uma ou no máximo duas pessoas da sua mais alta confiança, pessoas que você sabe que têm um bem-querer para consigo, e conte os seus pesadelos, caso seja necessário, para essas pessoas. Porque quando você conta um pesadelo, uma situação interna de dificuldade que você tenha vivido no plano onírico, você faz também com que esta outra pessoa, com que este outro grupo de pessoas peguem aquela imagética e comecem também a reverberar, a dar força, a dar energia àquelas imagens, por vezes indesejáveis. Então, o ideal é que, tendo sonhado com uma situação de tristeza, uma situação de dificuldade, é que você guarde isto para consigo mesmo, processe isto internamente, que você mantenha os seus pensamentos, os seus sentimentos devidamente retificados dentro dos seus rituais particulares de limpeza e de retificação, mas que não fique contando isso para todo mundo. A segunda das 4 coisas que você deve evitar é o destempero, ou seja, o ficar utilizando o poder da palavra, o poder do verbo em momentos de raiva, em momentos de ódio e de forma odiosa. E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Evite, tanto quanto lhe for possível, ficar destratando, xingando as pessoas, mesmo que sejam as pessoas mais próximas, mesmo que sejam filhos, pais, irmãs ou amigos, porque compreendemos também que quando você se expressa de forma mais agressiva, descontrolada e destemperada, proferindo também palavras de ódio ou palavras de agressão, que você está formatando nas suas relações e nos mais diferentes níveis sentimentos, processos psíquicos altamente nocivos, envenenando assim não apenas a si mesmo, mas também as suas relações. Também é importante levarmos em consideração que quando você fica proferindo em demasia palavras de maldição, palavrões sem medida, de forma agressiva e de forma desmedida, você também atrai mentalidades, espíritos, ens de semelhante natureza. Então, tanto quanto lhe for possível, trabalhe a docilidade, o autocontrole, até porque quem possui o autocontrole a nível social, nas relações de trabalho, nas relações de família, nas relações de política ou de qualquer outra natureza, sai na frente, é tido também e visto como alguém de maior responsabilidade, como alguém de maior competência e, portanto, como alguém capaz de dirigir as situações difíceis. Se você tem o hábito de forma deliberada, descontrolada, de sempre lhe dizer tudo que lhe vem à mente, de forma odienta, de forma odiosa, de forma agressiva, você também começa a ser visto pelas outras pessoas, nos seus círculos sociais, no seu trabalho, quaisquer outras situações, como alguém indesejável para situações de dificuldade. Então, não apenas do ponto de vista astral, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista energético, mas também de um ponto de vista social, o ideal é que você meça bem as suas palavras, que você meça bem as manifestações que você profere no seu cotidiano, ainda mais nas situações de dificuldade. O terceiro dos 4 pontos é você observar em si mesmo o direcionamento do poder da palavra para não entrar em competições desnecessárias. Observe nas suas conversas, nas suas relações cotidianas, se você não entra nessas competições.
Por exemplo, alguém lhe conta uma conquista, algum tipo de realização e você imediatamente traz o eu para a conversa. Você entra num processo de comparação, por vezes até mesmo colocando sobre a mesa elementos que você também tenha conquistado. Ah, você conseguiu fazer isso, mas eu consegui fazer aquilo outro. Este processo também de competição vai revelar de forma silenciosa uma incapacidade de escuta, uma incapacidade por vezes de apreciação pela conquista, pelo bem, pelo sucesso e pelo progresso do outro. Então se observe intimamente nesse aspecto, para que você não entre em competições desnecessárias com aqueles que estão à sua volta. E claro, se você está acompanhando o nosso vídeo aqui até o final, deixa aqui nos comentários Fiat Lux, faça-se a luz. Fiat Lux. Fiat Lux. Deixe aqui nos comentários, é a palavra, o termo-chave deste nosso vídeo e também, ao final, compartilhe nos seus grupos espiritualistas. O quarto e último ponto aqui a ser posicionado é a fofoca, é a maledicência. Também observe na utilização do poder da sua palavra, se você não está trazendo para o seu cotidiano, alimentando o hábito de falar mal dos outros, de reproduzir conteúdos que a princípio sejam até mesmo atrativos, mas que na realidade visam atacar, visam inferiorizar, visam atingir aqueles que estão à sua volta, sejam estes distantes ou até mesmo próximos, sejam pessoas do seu cotidiano comum ou pessoas famosas e conhecidas. Observe a si mesmo para que você não se torne uma pessoa maledicente, fofoqueira, e para que você não alimente, não traga para si o hábito de sempre estar falando mal dos outros, e isto não apenas de um ponto de vista astral, de um ponto de vista hermético, mas também de um ponto de vista da inteligência social, porque quando você se torna alguém que continuamente fala mal dos outros, você se torna alguém também inconfiável. Se você não consegue segurar a sua língua, não consegue guardar um segredo, não consegue deixar de intrometer-se na vida alheia, em relação a outras pessoas, também não o conseguirá em relação a mim, em relação àqueles outros indivíduos com que você convive. Então você se torna alguém mais confiante, você se torna alguém mais confiável na medida em que você sabe dirigir o poder da palavra, não atacando, não fofocando, não traçando o elemento da maledicência nas suas relações. Estes são fundamentalmente, dignos, os 4 pontos sobre os quais também devemos refletir e para os quais devemos voltar a nossa atenção. Voltaremos a estes e a outros temas futuramente. Paz profunda.